Olá, graça e paz, tudo bem contigo? Espero que esteja tudo na bênção do Senhor. Meu desejo, minha oração é que você esteja na presença do Senhor e buscando um crescimento dentro daquilo que você pode oferecer para o Senhor na sua vida pessoal, na sua vida ministerial. E nós queremos ajudar você que está vindo para a Igreja Missionária Nova Geração, você que se batizou recentemente, ou você que está se preparando para o batismo, ou você que está vindo de um outro ministério e precisa se conectar com a visão da igreja. Nós estamos já há 20 anos ministrando a palavra do Senhor com o Ministério Igreja Missionária Nova Geração, e é importante que haja um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Nós tivemos a nossa última aula, que foi a primeira aula do programa aqui, foi a aula de apresentação do Manual de Integração de Membros Novos da Igreja Missionária Nova Geração. Agora nós vamos ter a primeira aula efetivamente, que nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, lição número 1. Mesmo que você não seja da Igreja Missionária Nova Geração, que você não esteja querendo vir para a igreja, mas você quer ter um pouco mais de conhecimento dos fundamentos da fé, dos rudimentos da fé, a Bíblia Sagrada é a nossa primeira aula porque ela é a nossa base de fé e prática. E ela precisa ser realmente ensinada, estudada e vivida. Então eu quero te ajudar com isso, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser adquirir essa apostila, você pode entrar em contato com a gente, você pode recebê-la fisicamente ou através de um arquivo digital, ou você pode acompanhar através dos vídeos, também vai te ajudar bastante, tá bom? Então eu vou fazer com a mesma dinâmica que nós fizemos a apresentação, eu vou ler a apostila e vou fazer alguns apontamentos para ficar mais fácil o acompanhamento com a apostila, tá bom? Deus abençoe. Tem uma aula abençoada. A lição número 1, a Bíblia Sagrada. Nós temos como base o Salmo 119, 105, que deveria ser um salmo conhecido, decorado e memorizado por todos os cristãos, por todas as pessoas, por bem dizer. Então você guardar no teu coração e guardar na tua mente, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a nossa base para essa nossa lição aqui. A palavra Bíblia, ela vem do latim biblos, que significa conjunto de livros, cujas primeiras porções foram produzidas aproximadamente 1500 anos antes de Cristo e as últimas por volta do ano 100 da nossa era. Durante esse período de 1600 anos, aproximadamente 40 autores deram suas contribuições, todos inspirados pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Essas pessoas que contribuíram para a formação das Sagradas Escrituras, entre os quais encontramos pescador, legislador, estadista, filósofo, pastor, médico, coletor de impostos, etc. Homens que falaram de assuntos diversos como história, biografia, poesia, provérbios, profecias, parábolas, salmos e sermões. A Bíblia ela é composta por 66 livros ou cartas, sendo divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. São 1189 capítulos e 31.173 versículos. Então, para você ter uma ideia da riqueza desse conteúdo que a Bíblia é formada, é um conjunto de livros, esses livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, foram soprados por Deus no coração, no ouvido de autores que foram, de forma geral, pessoas que influenciaram a sociedade da época e influenciam até hoje a nossa sociedade através da inspiração do Espírito Santo, para que essas pessoas pudessem ser usadas por Deus, para que a palavra de Deus se mantivesse firme até os dias de hoje e vai continuar firme até o dia em que o Senhor levar-nos até a eternidade, e lá então vai permanecer o amor do Senhor. E essa palavra escrita, ela não vai ter mais o sentido de dar esse alimento para nós no dia a dia, porque nós vamos nos alimentar diretamente da palavra de Deus, diretamente da pessoa de Deus. Amém? Então vamos lá. Como está separado em dois testamentos, o Antigo e o Novo, nós temos essas duas divisões principais. Esse livro trata-se do mais vendido, lido, traduzido e distribuído no mundo. Hoje a Bíblia pode ser encontrada completa ou em porções em mais de 2.400 línguas ou dialetos diferentes. Então vamos lá. Antigo Testamento.
O Antigo Testamento ou Antiga Aliança é o nome dado à primeira parte das duas partes da Escritura Sagrada, a qual é composta por 39 livros, os quais foram originalmente escritos em hebraico e algumas variações em aramaico. Então, a parte do Antigo Testamento, conjunto de 39 livros, conhecido como Antigo Testamento. Lá encontramos principalmente o envolvimento de Deus na pessoa de Deus Pai com o povo hebreu e a nação de Israel, devido à aliança feita com Moisés no Monte Sinai. Encontramos também uma preocupação muito grande, principalmente nos livros proféticos, em apontar para o reino do futuro Messias, Deus Filho, Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor nos mostra a manifestação de Deus Pai atuando diretamente com o povo hebreu, através do Deus Espírito Santo, mas apontando para o Deus Filho, que nós vamos conhecer lá depois no Novo Testamento. Existe uma divisão do Antigo Testamento que está relacionado à lei ou Pentateuco, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E os livros proféticos, que tem duas divisões, os profetas maiores e os profetas menores. E esses profetas maiores ou menores não está ligado ao tamanho do profeta ou à importância, porque todos os profetas têm a mesma importância, mas ao quanto que esses profetas deixaram profetizado e escrito, tá bom? Então, os livros proféticos temos uma subdivisão chamada profetas maiores e profetas menores, de acordo com o tamanho de seus livros ou seus escritos. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é do próprio Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então você vai ter o entendimento de que a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Senhor, ela é uma palavra inerrante, é uma palavra infalível, porque foi o próprio Senhor quem inspirou, quem soprou o conteúdo desta palavra para homens que foram usados por Deus para escrever aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos, aquilo que o Senhor queria que as gerações passadas soubessem, e aqueles também que o Senhor da geração que virá também possam saber. Então essa palavra que é escrita por homens em um período de 1600 anos, 40 autores, ela foi organizada, administrada pelo Espírito Santo para que chegasse até nós como a palavra de Deus. E o Antigo Testamento é a primeira parte desse conjunto de livros e cartas, onde até então, quando Cristo veio para a terra e cumpriu o seu ministério aqui na terra, ele utilizava dos profetas, das leis, que era o Pentateuco, utilizava dessa palavra que era do Antigo Testamento para estabelecer o reino dele, e depois nós vamos conhecer o Novo Testamento a partir de Jesus, quando ele estabelece o seu reino e os apóstolos, os profetas do Novo Testamento, então começam a escrever o Novo Testamento. Então, Antigo Testamento, a primeira parte desse conteúdo bíblico, e agora nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Novo Testamento ou Nova Aliança é a segunda parte da Bíblia Sagrada. Diferente do Antigo Testamento, foi originalmente escrito em grego. Então, o Antigo Testamento escrito em hebraico com alguns trechos em aramaico, que era a linguagem que se usava na época de Cristo. Eles falavam muito o aramaico. O grego também, mas o aramaico era o mais utilizado para os hebreus. Esse idioma predominante, o grego predominante na época de 50 depois de Cristo, compreende 27 livros ou cartas, os quais narram principalmente a história de Jesus Cristo, onde está incluída dentro dos evangelhos a história de Jesus Cristo. Tem outras histórias ali, mas todas ligadas a Cristo. São narrações para mostrar a trajetória de Jesus aqui como homem. Então eles narram principalmente a história de Jesus Cristo, também os feitos dos apóstolos, a partir do livro de Atos ali, as cartas, e o plano redentor de Deus para o ser humano através do sacrifício do Filho, Jesus Cristo, e a obra do Espírito Santo na igreja. Então o Novo Testamento, ele é uma narrativa, ele é um descritivo, é uma história, são acontecimentos que marcam a partir de Cristo como a igreja se desenvolveu, e esses livros foram a base para que hoje nós tenhamos a nossa vida eterna
Esses livros foram para a igreja do passado e é para nós hoje a base para que nós possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Novo Testamento ele fala da nova aliança, a nova aliança no sangue de Cristo, quando ele inicia um novo tempo de relacionamento entre Deus e os homens. Então a religião sempre tentou levar o homem até Deus, mas no Novo Testamento o Senhor Jesus mostra através dos escritos do Novo Testamento que o Senhor Deus, o Senhor Pai, envia o seu único Filho para que a partir da decisão de Deus nós possamos ser incluídos na família de Deus e alcançados. Então se a religião leva o homem a tentar se conectar a Deus, a graça salvadora através do sacrifício de Jesus mostra Deus se conectando com o homem, dando a oportunidade do homem escolher e querer fazer parte dessa família através da sua entrega para Cristo. Então também existe no Novo Testamento essa divisão, que é a divisão dos evangelhos, que são os 4 primeiros livros, que Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui no Novo Testamento nós temos como livro histórico o livro de Atos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque foi uma ação do Espírito Santo nos homens escolhidos por Cristo para poder desenvolver o seu chamado e o seu ministério. E depois vem as cartas, também conhecidas como epístolas, que a maioria delas escritas por Paulo. Então nós temos as cartas aos Romanos, a primeira e segunda carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. A primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo foi especificamente para Timóteo, para orientar Timóteo em algumas situações específicas. A carta de Paulo a Tito, a Filemon, aos Hebreus, a carta de Tiago, a primeira e segunda carta de Pedro, a primeira, segunda e terceira cartas de João e Judas. Então essas são as cartas, que são as cartas paulinas, e a de outros apóstolos também para a igreja do Senhor. E o livro final, que é o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que mostra a finalização das coisas, os atos dos últimos tempos, e mostrando a questão escatológica, o fim dos tempos, como a igreja deveria se comportar, o que iria acontecer, e aí nós temos em Apocalipse. Então nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, cremos que ela é inerrante, que ela não é falível, ela é infalível, porque ela é a palavra do Senhor. Então ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o que nós cremos e é o que nós queremos também deixar ensinado para você que está começando agora a sua vida cristã. Você tem que se apegar à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então, sem a palavra do Senhor, nós não temos como ter a nossa referência no nosso dia a dia, não temos como ter a nossa referência, nós não temos como ser uma referência se não tivermos ela como base. Então você que é um cristão, que está começando agora, você que é um cristão que está vindo de outro ministério, tem que saber que a Igreja Missionária Nova Geração preza pelo conteúdo da palavra, preza pela aplicação dos ensinamentos da palavra. A palavra de Deus para nós, ela é a nossa base, é a nossa regra de fé e prática. Não pode existir nenhum homem que esteja acima dessa palavra. Então, se um pastor, se até mesmo esse pastor que vos fala, um dia estiver pregando algo fora dessa palavra, você tem que vir e corrigir, mostrar que está fora da palavra. E aí, aquele que tiver o temor de Deus e entender que realmente não é aquilo que deveria estar pregando, precisa mudar esse conteúdo. Então, se você está vivendo fora da palavra, encaixe-se na palavra. A palavra não tem que encaixar nos seus projetos, planos ou nas suas ideias pessoais, mas você tem que se encaixar na palavra. É o que nós pregamos, é o que nós queremos que aconteça nas nossas vidas. Então, é uma rápida explanação, não é uma aula profunda, mas é para você ter o entendimento básico, para você poder fazer os seus estudos e para você entender esses princípios. Então nós temos depois umas perguntas, o questionário. Se você quiser, você pode depois solicitar e a gente disponibiliza aí o PDF para você fazer o questionário, ou você pode também pedir, solicitar a apostila para que você possa ter acesso e preencher o questionário. Por que é importante o questionário? Porque você vai fazer um exercício daquilo que você ouviu aqui, que você aprendeu. Se surgirem algumas dúvidas agora, você já vai poder colocar nos comentários as suas dúvidas ou seus pontos de vista em relação a isso,
e a gente vai trabalhando aqui nos próprios comentários, aqui no YouTube ou qualquer outro canal que nós estivermos divulgando esta aula. Deus te abençoe, é uma aula rápida e a ideia é ser rápida mesmo, para você não cansar, para você poder absorver aquilo que é importante. E se precisar de alguma orientação, algum direcionamento, a gente está à disposição, só colocar nos comentários e a gente vai poder responder, tá bom? Então não deixe de assistir a próxima aula. Então nós falamos hoje sobre Bíblia Sagrada. A próxima aula vai ser sobre o novo nascimento, vai ser muito importante, porque a palavra do Senhor diz que se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. E quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo. Se você não viu a primeira, é importante que você veja também, onde nós falamos sobre a apresentação, a visão da igreja missionária, nossa visão missionária, nossa visão como igreja, o que nós cremos. Isso é muito importante para você ter uma base também daquilo que você crê, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula.